Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio, professor de História. Hoje, segunda-feira, dia 1º de março, nós vamos retomar o assunto da aula de História da semana passada, que é a origem do ser humano. Nessa aula nós faremos comentário, a correção dessa atividade e faremos mais uma exposição desse conteúdo para tentar demonstrar a importância dele no entendimento do nosso conteúdo de história ao longo desse semestre. Tá? Lá na primeira aula de história desse módulo, desse semestre, enfim, nós falamos um pouco sobre a origem da história como ciência, nós falamos também do papel do historiador, e nesse primeiro momento a gente vai estar estudando alguns elementos da pré-história. Mas antes de se estudar a pré-história propriamente dita, é bem importante, é muito importante que a gente compreenda como é que o homem, como é que o ser humano aparece dentro desse contexto, tá? Como é que a ciência entende que deve ter ocorrido o aparecimento dos primeiros grupos humanos e como é que esses grupos humanos vão se relacionar com a natureza ao longo desses milhares e milhares de anos até chegar às sociedades mais atuais. Pois bem, nós vimos na aula passada que existem duas teorias que explicam a origem do ser humano. Uma é a teoria criacionista, que busca a explicação da origem do ser humano a partir dos estudos religiosos, e a teoria evolucionista, que parte do pressuposto que o homem teria evoluído de formas primitivas até chegar às formas que o homem tem hoje. Como nós estamos vendo aqui a história do ponto de vista da ciência, nós vamos estar analisando então como é que a ciência entende que ocorreu essa evolução. No texto que nós colocamos na semana passada, que é a origem do homem, nós temos lá que os primeiros hominídeos, os primeiros homens, eles teriam se originado na África, né? O continente africano seria o berço das civilizações, não das civilizações, mas seria a origem dos primeiros grupos humanos, certo? Nosso lugar de origem seria a África, certo? Então, muitas vezes a gente tem uma imagem de Adão e Eva, né? Conforme os estudos bíblicos nos propõem, e talvez a imagem de Adão e Eva não seria bem aquela que a gente tem na nossa mente, né? Então, para a ciência, os primeiros homens surgiram na África, e da África eles teriam saído e ocupado os outros continentes. Lógico, quando eu falo assim, saído da África e ocupado os outros continentes, isso não aconteceu dentro de um período curto da história. Isso aconteceu, foram migrações de várias gerações que foram evoluindo e passaram aos poucos a ocupar todo o continente africano, posteriormente uma partezinha da Ásia, uma partezinha da Europa, até que esses grupos teriam conseguido chegar em continentes, em terras mais distantes, como o continente americano. Tá? Então, para a ciência, a ocupação do continente americano, por exemplo, que é o continente no qual a gente vive, ela ocorreu bem depois, ocorreu milhões de anos depois do início da origem, ou posterior à origem do ser humano. Só para a gente tentar colocar um espaço de tempo aí, para a gente entender isso como seria no tempo, para os cientistas, os primeiros grupos, os primeiros hominídeos, que seriam os primeiros seres semelhantes aos seres humanos, teriam surgido mais ou menos aos 4 milhões de anos. Essa datação aqui ela vai variar bastante. Vocês vão ver aqui 3,5 a 2 milhões de anos a existência do Australopithecus. Pode ser que vocês encontrem aqui datação de 4 milhões de anos atrás ou 7 milhões de anos atrás. Isso aqui não é muito rígido, tá? E o texto que vocês fizeram a leitura fala um pouco justamente dessa evolução
do ser humano, né? Desde o Australopiteco, que teria aparecido, que teria surgido lá na África, até chegar ao Homo sapiens sapiens, né? Que seria o nosso ancestral com as características mais próximas àquelas que nós temos hoje, né? Que seria o Homo sapiens sapiens. E aí vem uma indagação, né? Que talvez pode pairar pela cabeça de vocês. Professor, há necessidade que eu decore todas essas características aqui do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do homem de Neandertal, ou do Homo sapiens sapiens? Não há necessidade que vocês decorem todas essas características desse processo de evolução que teria acontecido. Mas é muito importante que vocês entendam que os grupos humanos teriam passado por um lento processo de evolução de 4 milhões de anos atrás até mais ou menos 100 mil anos atrás, quando devem ter aparecido os primeiros Homo sapiens sapiens, ou 200 mil anos atrás, quando devem ter aparecido os primeiros Homo sapiens sapiens. Então, dentro desse longo processo aí, que vai durar aproximadamente 4 milhões de anos, as espécies humanas elas teriam evoluído, tá? E a forma como o homem se relacionava com a natureza, evidentemente, também mudou. A gente vai estar estudando o período da pré-história, que vai desde o surgimento do homem até o aparecimento da escrita, para entender como é que esse homem migrava, como é que esse homem se alimentava, né? Quando a gente pensa na quantidade de tempo que esse homem primitivo vivia, eu entendo que esse homem ele vivia muito pouco, tá? Porque as condições que ele tinha para existir, elas não eram muito favoráveis. Ele basicamente era um homem caçador e coletor. Ele sobrevivia daquilo que ele conseguia caçar e daquilo que ele conseguia coletar no espaço no qual ele estava inserido, né? E muitas vezes os animais que ele encontrava para caçar eram animais maiores, né? Animais que tinham muita força. E esse homem ele teve que aperfeiçoar suas ferramentas, aperfeiçoar os seus instrumentos para que ele conseguisse ter uma quantidade maior de carne, né? No primeiro momento, esses homens que surgiram, eles não sabiam, por exemplo, domesticar, eles não conheciam o processo de domesticação dos animais e nem conheciam, por exemplo, a agricultura. Então, eles só conseguiam se alimentar daquilo que eles retiravam diretamente da natureza. E esses primeiros homens, eles eram grupos nômades, porque eles se reuniam ali em pequenos grupos e eles iam retirando aquilo que a natureza podia oferecer para que eles pudessem sobreviver e se desenvolver, ao passo de que quando o alimento escasseava, quando o alimento terminava no local onde eles estavam, eles tinham que sair dali, tinham que buscar um outro local para morar. É por isso que esses grupos eles vão começar a ocupar algumas partes do mundo, né? Talvez também em busca de alimentos, né? É por isso que a gente diz que os primeiros grupos humanos, lá na pré-história, no início da pré-história, esses grupos eles eram nômades, ou seja, eles viviam em busca de alimento. Eles fixavam numa determinada área. O alimento daquela área terminava, eles tinham que sair, eles tinham que mudar para buscar mais alimentos. Então, o tempo que o homem vai demorar para descobrir que ele podia fechar animais e domesticá-los, e também que ele poderia praticar agricultura, vai ser muito grande. A maior parte da pré-história, o homem vai ser nômade, né? Ele vai ser caçador e coletor. Somente no final da pré-história, ou seja, talvez uns 300 mil anos atrás, é que esse homem já mais capacitado, com um cérebro mais pensante, a capacidade de trabalho melhor, é que ele vai perceber essa possibilidade de domesticação e também de praticar agricultura. Aí o homem de nômade ele passa a ser sedentário, ele consegue entender que ele podia se fixar numa determinada área, sem essa necessidade constante de busca de alimentos. Pois bem,
Feitos esses comentários, nós vamos às atividades da aula passada, né? Nós tínhamos aqui basicamente perguntas sobre esse texto e perguntas sobre as características dos australopithecus, dos primeiros hominídeos, dos Homo erectus, do homem de Neandertal e do Homo sapiens sapiens. Estava tudo bem tranquilo lá no texto, então não teria nenhuma grande dificuldade, né? A primeira questão, onde teriam vivido os primeiros hominídeos, né? Conforme eu já falei aqui, os primeiros hominídeos eles teriam vivido no continente africano, né? Então eles teriam vivido no continente africano. E depois, só isso. Vamos alongar muito aqui. Eles teriam vivido no continente africano e depois eles teriam saído e ocupado outras terras. Aqui que eu disse, né? Tem que saber, tem que decorar as características de cada uma dessas partes do processo evolutivo do homem. Meninos, eu sempre digo que nós não temos que decorar nada, a gente tem que entender processos, tá? Então eu tenho que entender que, de acordo com a ciência, o homem teria passado por um lento processo de evolução, e dentro desse lento processo de evolução, a cada fase, o homem teria desenvolvido determinadas técnicas, desenvolvido novas possibilidades de se relacionar com o meio, seja pela melhor capacidade de desenvolvimento do cérebro, seja por uma melhor articulação do corpo, pelo andar ereto, seja pela capacidade de trabalhar os objetos com as mãos, né, de poder trabalhar as mãos e utilizar essas mãos para o trabalho, né? Então, por conta dessa evolução corporal ou cerebral, o homem passou a se relacionar diferente com a natureza. Então aqui quando pergunta quais eram as características do Homo habilis, isso está muito fácil lá no texto, né? Não teria nenhum segredo, né, em buscar aqui essa resposta. O texto diz assim: há cerca de 2 milhões de anos, sendo portanto a espécie posterior à origem do homem, contemporânea do Australopithecus africanus, surgiu a primeira espécie do gênero Homo, o Homo habilis, assim chamado por sua capacidade de utilizar pela primeira vez pedras cortantes ou aguçadas, para quebrar invólucros de sementes, cavar a terra em busca de raízes ou esquartejar animais. Seu volume craniano variava de 650 a 800 centímetros cúbicos. Além disso, tinha uma postura menos curvada que a dos Australopithecus. Então, as características do Australopithecus, aliás, do Homo habilis, que era a espécie evolutiva depois do Australopithecus, elas estão aqui, né? Então não tem muito segredo aqui no texto, né? Sempre observando essa capacidade de a caixa cerebral que vai aumentando de tamanho, né, de cada espécie aqui. Vamos às características do Homo erectus. Homo erectus. Cerca de 1,5 milhão de anos atrás, o Homo habilis, até então restrito à África, deu origem à espécie que disseminaria pela Ásia e Europa, o Homo erectus. Este, além de demonstrar uma notável evolução no uso dos utensílios de pedra, facas, machados e raspadores, deve ter iniciado a linguagem falada e há cerca de 50 mil anos começaram a abrigar-se em cavernas e produzir fogo. No aspecto físico, o Homo erectus não ultrapassava 1,5 metros de altura, tinha a arcada superciliar saliente e uma mandíbula maciça desprovida de queixo. A cabeça articulava-se com a coluna vertebral de modo a ficar ligeiramente projetada pela frente, né? Então, as características físicas, enfim, do Homo erectus, elas estão aqui. Quais as principais características do Homo de Neanderthal? Homo de Neanderthal. A estatura do Homo de Neanderthal era pouco superior a 1,5 metros.
Seu crânio apresentava-se levemente achatado no hospital, com a testa bastante inclinada para trás, maxilares robustos e queixo pouco pronunciado. A arcada superciliar era menos saliente que nas espécies precedentes. Tá ótimo aqui. Quem escreveu um pouco mais, não tem problema. E as características do Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens surgiu por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Os primeiros espécimes estudados foram descobertos em uma localidade do sul da França, daí serem designados pelo nome de Homo cro-magno. Eram mais altos que os neanderthalenses e tinham braços fisionômicos menos pesados, com o crânio alongado, a fronte ampla e o queixo arredondado. Esse Homo sapiens sapiens são os nossos descendentes ou antecedentes mais diretos, né? O Homo sapiens sapiens substituiu o homem de Neandertal e, por volta de 25 mil anos a.C., espalhou-se pela Terra. Coube a ele aperfeiçoar as técnicas de obtenção de alimentos, ampliar as formas de organização social, estruturar a religião, produzir manifestações artísticas e, com o passar do tempo, o Homo sapiens sapiens deu origem às raças humanas. O Homo sapiens sapiens, ele promoveu grandes revoluções dentro da pré-história. A gente vai estar estudando isso depois. Aquele processo ao qual eu estava me referindo um pouco antes. Ou seja, ele proporcionou com seu desenvolvimento cerebral, com a sua capacidade de já se organizar melhor, ele percebeu que o homem poderia tornar-se um agricultor, ele poderia se tornar-se poderia domesticar os seus próprios animais e ter suas reservas de alimentos. E essa foi a grande revolução da pré-história, porque fez com que o homem pudesse se fixar em uma determinada região e, obviamente, ter grandes ganhos com isso, né? Meninos, então a nossa aula da semana é esta aqui, né? A correção está feita. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar no privado. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre a evolução do homem. A gente vai falar do processo de chegada do homem ao continente americano, algumas características do homem nas Américas. E é interessante que a gente depois pesquise também como o homem pode ter chegado aqui na região que nós vivemos, né? Como é que seria, ou quando será que os primeiros grupos humanos chegaram aqui na região do município de Jataí, né? A gente sempre fala dos pioneiros, né? Aqueles que chegaram e deram origem ao município de Jataí por volta de 1800 e qualquer coisa. Mas ninguém se lembra que mesmo antes deles, né? Mesmo antes dos índios, o nosso continente já era ocupado, né? Então é isso. Espero que vocês continuem se cuidando. Vamos lá. A situação não está fácil, mas nós vamos conseguir vencer esse momento com a graça de Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.